De Paulo aos Éfesos, capítulo 4. Irmãos, vamos ler então. Versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança na vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, grife aí, um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quem crê assim diz amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração, ensina a tua palavra, ensina-me, Senhor, a fazer conforme o teu querer, em nome de Jesus. Pode sentar. Gente, a Bíblia nos traz algumas verdades, algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, diga comigo, que só há um Senhor. Você pode dizer isso? Só um Senhor, só há uma fé, só há um batismo, a Bíblia diz, e só há um Deus, e Ele é Pai de todos aqueles, que realmente entendem isso. Ele é Pai de todos, o qual é sobre todos. Paulo está falando à igreja, amém? Paulo está falando na formação da igreja. Ele diz, é um só corpo e um só Espírito. Embora a gente pense assim, não, mas existem várias igrejas. Não, biblicamente só existe uma igreja, a igreja que é chamada corpo de Cristo, amém? Quem entende isso? Ah, mas bispo, eu sou da denominação A, B, C, D, E, F, G, aí vai. Não. Você tem que entender pela palavra que você tem que se tornar membro do corpo de Cristo, porque há só um corpo e há só um Senhor. Se há divisões, não vem de Deus. Se há multiplicidade de doutrinas, também não vem de Deus e nem da palavra de Deus. Se existem vários e vários entendimentos e muitas heresias, não vem do Senhor. Porque todos nós fomos chamados para sermos, não os sábios, diga, os sábios de acordo com o mundo. Nenhum de nós foi chamado para ser sábio de acordo com esse mundo. Se não, veja aí em 1 Coríntios capítulo 1. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, amém? Quem achou? No capítulo 1 logo, no versículo de número 26, quando fala do chamado e da vocação da igreja, vamos ler do 25 ao 26 para vocês entenderem melhor. Diz assim, porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios, de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres. Pelo contrário, verso 27, Deus escolheu juntamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Quem crê? Então, primeiro, o chamado de Deus não é segundo a sabedoria do homem. Segunda coisa, Deus chama cada um de nós para sermos igreja, para formarmos o corpo de Cristo de acordo com o seu propósito, e não com o meu ou com o de alguém, amém? De forma que dois textos nos mostram isso. O primeiro está lá em Romanos capítulo 8, abra também,
Romanos capítulo 8, carta de Paulo também aos Romanos, no capítulo de número 8, veja a sua Bíblia, verso 28, diz assim: estamos certos de que Deus age, olha só, Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu propósito. Em outra tradução tem plano. Amém? Então todos nós fomos chamados com o propósito de Deus, para realizarmos o propósito de Deus, a vontade de Deus. Lá em João 1 diz que todos os que são filhos nasceram não da vontade do homem, nem da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus. Amém? Então é importante você compreender que quando Paulo fala que há um só corpo e um só espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que age em todos, por meio de todos, esse é um propósito de formação da igreja. Quem quer ser a igreja que vai ser arrebatada, levanta a mão. Então você não pode viver uma indumentária religiosa, proselitista, que te envolve em vários sincretismos, com vários deuses, deuses de pau, de pedra, de gesso, de bronze, de ouro, e várias narrativas e várias mensagens diferentes para você. Querido, há uma só fé, há uma só palavra, há um só Senhor, há um só Deus. Amém? E a gente tem que entender isso, porque isso já é um problema que vem de muito tempo. Desde o povo de Israel até a igreja primitiva, sempre houve um conflito em relação a entendimento. Por isso que o mesmo apóstolo Paulo, aí na carta aos Romanos, no capítulo 2, ele diz que nós temos que renovar o nosso entendimento. Nós não podemos ser renovados em práticas, mas sermos renovados pelo entendimento. Abra aí Romanos capítulo 12. Você que está em Romanos 8, pule aí para o 12 agora. Olha o que diz. Portanto, verso 1: caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Então eu já começo entendendo que o meu corpo não é meu. Você vê que o mundo diz assim: meu corpo, minhas regras. Quem já ouviu isso no mundo? Não diz assim? Meu corpo, minhas regras. Só que a Bíblia diz que o seu corpo não é seu. E agora? Veja o que é a formação da igreja. Diga comigo: é uma desvinculação de toda e qualquer inverdade. O mundo está mentindo para você, dizendo que o seu corpo é seu e que as regras são suas. Gente, se você quer ser corpo de Cristo, o seu corpo é de Cristo e as regras são dele. Diga para o seu irmão: o seu corpo é de Cristo e as regras são dele. Nós somos chamados para sermos propriedade exclusiva do Senhor. Amém? Olha como Paulo começa a carta aos Éfesos aí no capítulo 4. Eu, Paulo, o quê? Prisioneiro no Evangelho. Ele está dizendo: eu faço parte desse corpo, eu estou ligado a este corpo. Então aí no verso 2 de Romanos 12 diz assim: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Gente, o sistema desse mundo diz: meu corpo, minhas regras. Não se amolde. Mas diz assim, mas sede transformados. Quem quer ser corpo de Cristo? Então para de ouvir o que o mundo fala, vai ouvir o que a palavra de Deus diz. E diz assim, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Quem crê assim diz amém. Então, nós somos chamados para não sermos sábios como a luz do mundo, ou seja, não adianta eu citar aqui Freud, não adianta eu citar aqui Engels, Marx, não adianta eu citar aqui qualquer pensador, que esse mundo está recepcionando os seus pensamentos e se direcionando por eles, seja da psicologia, seja da filosofia. Não adianta eu falar de Freud, não adianta da psicologia, como também não adianta eu falar na filosofia de qualquer um
das grandes escolas como Sócrates, Platão, Aristóteles. Não adianta. Eu tenho que entender que eu não tenho que me conformar com o sistema do mundo. O sistema do mundo me direciona para o mundo, mas o sistema de Deus, a palavra de Deus e o Espírito de Deus me direciona para o céu. Se eu quero ir para o céu, eu tenho que deixar de lado as coisas do mundo. Amém? Muita gente quer ser sábio. Hoje muitos pastores estão desviados. Pastores estão desviados. Viraram apóstatas. Ativos porque estão ensinando o povo a se desviar, e passivos porque estão sujeitos a qualquer vento de doutrina. E por que pastores estão desviados? Porque de uma maneira sorrateira, o diabo com luvas de pelica começou a mudar a igreja com pensamentos, introduzindo, entronjando na mente das pessoas pensamentos que são diferentes da palavra, que são politicamente corretos, que são aceitáveis aos olhos do mundo, que são sábios no entendimento das pessoas desse mundo, mas são totalmente controversos em relação à sã doutrina. E eu estou citando essa frase, meu corpo, minhas regras, porque vem do feminismo, né? O feminismo fala isso, apregoa isso. Gente, por causa dessa frase, toda frase que eu recebo, todo ensino que eu recebo, tem consequências. Sabe qual é uma das maiores que levantou? A sua vida se levanta e sai dessa prostração da droga, da bebida, da prostituição, da malícia, da idolatria, da feitiçaria, porque quando você ouve o cabeça, pela palavra e pelo Espírito falando com você, você que é o mesmo Espírito, você que é o mesmo corpo, você que é a igreja, você imediatamente se levanta na voz de comando do Espírito de Deus. Então eu posso identificar que você está salvo, não é porque você está aqui, é porque você entende por que está aqui. Você entende por que está aqui. A Bíblia diz que mais vale um dia na tua presença do que muitas 1000 noites em qualquer outro lugar. Entende isso? De que adianta, irmãos, você ouvir vários textos da palavra, se ainda essa voz de comando não comanda você para fora do mundo? Quando, bispo, que eu sei que eu sou igreja, que eu sou corpo de Cristo, quando a palavra e o Espírito falam, e você diz, fala que o teu servo ouve. Finalmente agora eu tenho força, eu tenho fortaleza para mudar a minha vida, para modificar tudo, para renovar o meu entendimento pela palavra, porque agora a palavra e o Espírito falam em voz de comando para mim, e agora já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu não vivo o passado, eu não vivo o pecado, e eu não sou induzido por ninguém ao mundo. Não sou levado por nenhum vento de doutrina, porque entender, conhecer a palavra, me afasta do erro espiritual. Quando eu entendo as coisas com a voz de comando de quem tem o mesmo Espírito, e a Bíblia diz que quem é igreja, o Espírito Santo se une ao nosso Espírito, formando um só Espírito. Isso quer dizer que o que Deus fala aqui nessa igreja hoje, Ele está falando nos 4 cantos da terra para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Eu nunca me surpreendi com isso, mas muitas vezes eu preguei aqui, e depois eu fui ver algumas igrejas que eu sei que são sérias, que o pastor prega mesmo a palavra, em várias partes do Brasil e do mundo, estavam pregando a mesma coisa que eu preguei. Eu disse, Senhor, como Tu és amado, misericordioso, generoso, longânimo, benigno, e eu começando a adorar a Deus, e aí vem o entendimento e diz, mas você ouviu a minha voz de comando, por isso que você pregou o que eu mandei. Por isso que você não tem uma folhinha de alguém lá de São Paulo, lá do Rio, ou lá do sei da onde, de Nova York, que manda uma folha para todo mundo ler a mesma coisa em todas as partes do Brasil e do mundo. A voz de comando, gente, é a voz do Espírito pela palavra. Quem entende? Quem quer ser nova criatura? Então entenda, diga comigo, o meu chamado é pela graça de Deus.
Abra em Gálatas capítulo 1, versículo 15. Quem já leu a história de Noé? Lá no Gênesis fala que Noé achou graça aos olhos de Deus, não foi? E do dilúvio, e de tudo que estava, todo o juízo diluviano, foi Noé que achou graça aos olhos de Deus. E foi Noé e sua casa que o ouviu, que foi livrado do dilúvio. Quem já ouviu a história de Abraão? Abraão, filho de Terá. A Bíblia diz que Deus falou com Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. E Abraão ouviu a voz de Deus. Quem já ouviu falar do profeta Isaías, lá no capítulo 6, que diz, o Senhor diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque ele estava disposto a obedecer a voz do Senhor. Ele ouviu a voz de Deus. João Batista, vocês já ouviram falar? Todos quiseram chamar João Batista de o Machia, o mestre. Ele disse: eu não sou o Machia, eu não sou o mestre, mas após mim vem aquele do qual não sou digno de calçar as sandálias nos pés. Eu vos batizo só com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele ouviu a voz de Deus. Então, aqui em Gálatas, capítulo 1, verso 15 diz: todavia, Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua o quê? Graça. Quando então foi o seu agrado. Então, ele disse: então foi do seu agrado revelar o seu filho em mim. Olha que ele não diz para mim, ele diz em mim. Qual a diferença do para o em? Sabe o que é? É que ele está dizendo: olha, Deus, a graça de Deus, o chamado de Deus é pela graça, e Ele resolveu revelar o seu Filho em mim, porque através desse chamado da graça, Ele iria falar de Jesus para todo mundo, como diz lá em Mateus 28, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda. Então, o apóstolo está dizendo muito claro: revelar o seu Filho em mim, para que eu o proclamasse entre os não-judeus. Parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma. E por quê? Por que Paulo diz isso? Eu vou dizer para vocês. Quem quer saber? Gente, Paulo foi até o terceiro céu. Quem sabe disso? Levanta a mão, diz amém. Carta de Paulo aos Coríntios, ele revela que foi até o terceiro céu. Se você não sabe, a Bíblia fala de 3 céus, tá? E a teologia explica quais são os céus. O primeiro céu é esse das nuvens, diga o das nuvens. É o Oranos, céu das nuvens. O segundo céu, gente, é o Mesoranos, que é aquele lá espacial, tá? Onde estão as estrelas do céu, onde fica lá os planetas. Aquilo ali é o Mesoranos. E existe o terceiro céu, e o terceiro céu é o Esporâneos, que é onde Deus habita. João teve uma visão do terceiro céu, mas Paulo, ele foi até lá e voltou. Que coisa, hein? Paulo foi arrebatado, aí eu não sei se em sentido, em corpo, não vou entrar nessa discussão, que ela é bem grande, mas ele foi até o terceiro céu, e ele viu coisas tão tremendas, tão maravilhosas, que ele disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. De tão maravilhado que ele ficou, ele disse: olha, está aqui, eu estou só por vocês, igreja, porque para mim o melhor seria estar com o meu Senhor. Amém? Então veja, o chamado que Paulo fala de si mesmo é por uma graça. Quem era Paulo? Porque talvez você pergunte: quem sou eu? Você é um ser humano como qualquer um outro, e Paulo também. Só que Paulo ouviu o chamado.
O Senhor apareceu no caminho de Damasco em uma luz e falou: Saulo, Saulo, que era o seu nome, no meio daquele povo, porque ele tinha uma cidadania romana e outra de povo judeu, e ele era um judeu com cidadania romana. Então, para os judeus, ele era Saulo, e para os romanos, ele era Paulo. Era o mesmo nome, só que é como John e João. John, Estados Unidos, João aqui, né? E aí, Paulo, ele ouve a voz do Senhor, ouve o chamado da graça, e ele não recalcitrou contra os aguilhões, ele não se demorou. A Bíblia diz aí, olha o versículo como é claro, ele diz assim: revelar seu filho em mim, para que eu proclamasse entre os não-judeus. E aí ele diz: parti imediatamente, e não pedi orientação a pessoa alguma. Por quê? Porque, gente, o que ele viu, o que o Senhor mostrou, o que o Senhor revelou, era tudo que ele tinha que conhecer e saber para levar a todos. Amém? Você imagina se Paulo fosse sentar com Pedro, ou com João, ou com Tiago, irmão de Jesus, autor da carta de Tiago. Imagina isso. Sabe o que é que ele tinha conseguido? Uma desconstrução de chamado, porque tanto Pedro, Tiago como João queria que fosse pregado o evangelho somente aos judeus e não aos gentios, e eles continuavam defendendo a doutrina dos judeus, embora falassem de Cristo, mas eles ainda guardavam alguns mandamentos que eram oriundos apenas do povo judeu, assim como alguns cristãos querem fazer hoje. Já já você vai ver crente fazendo Yom Kippur aí, que não tem nada a ver mais conosco, com a igreja. Paulo disse: eu não pedi orientação de nenhum, imediatamente fui cumprir o meu chamado. Amém? E olha o que Paulo disse no versículo 8, anterior ao que nós estamos lendo. Veja. Ele diz assim, no verso 7, aliás, no verso 6, ele diz assim: estou chocado, falando com os Gálatas, de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Veja como Paulo fala. Então o nosso chamado é pela graça, e é um chamado pessoal. Deus chamou você, quem crê? Deus chamou você, como chamou a Noé, como chamou a Abraão, como chamou João Batista, como chamou Enoque. Enoque, vem para cá, Enoque. E Enoque foi transladado. Elias, você quer vir? Então tá bom, vai passar aí não é carruagem ali, foi um redemoinho de fogo, né? Vai passar um negócio aí forte, uma unção. Tu vai pegar, pega e sobe, porque eu estou te chamando. Amém? E Elias subiu. Então, irmãos, esse chamado pela graça, ele tem uma coerência, tem propósito. Como eu li para você, não é segundo a natureza humana, a sabedoria humana, mas ele tem um propósito de ser, e se ele tem um propósito de ser, ele é pessoal. Claro que Deus chama para salvação a todos, mas há uma proposta individualizada de Deus. Deus quer usar cada um de vocês de uma maneira. E aí, leia comigo, Atos 13, versículo 2. Vamos ler o 1 e o 2. Diz: na igreja em Antioquia haviam profetas e mestres: Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Nigé, Lúcio de Cirene, Manaém,
que era irmão de criação de Herodes, o governador. Olha só como a igreja estava bem relacionada, porque o irmão de Herodes estava congregando lá. Aí veja. E Saulo, o nosso Saulo, enquanto serviam, olha só, vírgula, adoravam e jejuavam a quem? Ao Senhor. O Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora. Olha que coisa, como o chamado é pessoal. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Quem crê? No meio de todos ali, inclusive do irmão do governador Herodes, ele diz: separai-me aí Barnabé e Saulo, porque eles vão cumprir uma missão que eu tenho para eles. Quem é corpo de Cristo? Se é um só Espírito, quando a cabeça fala, o corpo tem que obedecer. Você sabe o seu chamado, qual é? Qual foi a ordem que o Senhor deu à igreja? Eu me converti em 75 do século passado, 1975, e o meu pastor falou para mim: filho, eu tinha 5 aninhos, filho, Jesus quer que a gente ganhe almas. E eu passei ali naquela igreja 16 anos ouvindo meu pastor falar isso. E o que veio depois dele, porque ele chegou a falecer, também falava isso. E gente, eu descobri logo com 5 anos de idade que o meu chamado e o chamado da igreja, do corpo de Cristo, é ir e pregar o evangelho e ganhar almas e fazer discípulos de Cristo. Não é discípulos seus, é discípulos de Cristo. Você não é minha propriedade, você não é minha ovelha, você é ovelha de Cristo. Você é corpo de Cristo. Eu sou apenas um mordomo do Senhor. Eu sou aquele que cuida daquilo que Deus quer que seja cuidado. Amém? Se você entende que é um só Espírito, uma só fé e um só corpo, por que que você está negligenciando o seu chamado? Faz quanto tempo que você já ouviu falar que o seu chamado é multiplicar almas no reino de Deus? É ganhar a sua família, é ganhar os seus vizinhos, é ganhar os seus parentes, é pregar o evangelho com a boca e com o coração e com a vida. Faz quanto tempo você ouviu isso? Porque tem um ditado do mundo que diz assim: para um bom entendedor, quantas palavras bastam? Nenhuma. Quantas? Para um bom entendedor basta meia palavra. Sim. Para um bom entendedor não precisa ser nenhuma inteira, basta meia palavra. Quantas e quantas palavras do Senhor você ouviu, quantas mensagens, quantos versículos você leu, quantos textos, quantas vezes o Espírito Santo tem falado, incomodado você para ir ganhar a vizinhança, para ganhar sua família, para abrir a boca, e você, querido, quando Pedro seguia Jesus 3 anos no ministério de Cristo, Jesus revelou algo que eu quero revelar para você. Tem muita gente que diz: eu sou convertido ao evangelho da graça em Cristo, porque eu levantei a mão e aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Olha, primeiro que você tem que aceitar e depois tem que ser aceito por Ele. E a gente só é aceito por Ele através das obras que praticamos. Eu não sei se você sabe disso, mas a salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras. E assim como você repudiaria um funcionário que não trabalha ganhando salário, Ele prometeu um grande salário para todos nós lá no céu, se a gente trabalhasse para Ele. Muita gente não entende que o Senhor, Ele quer
que você desempenhe o seu chamado. Olha só, quantas vezes Deus já falou com você, que sendo corpo, você não precisaria de muitas palavras, bastavam poucas, na verdade, meia palavra. Se você é corpo, a voz de comando da palavra e do Espírito já fariam você se movimentar para fazer a obra, sim ou não? Você não levantou seu braço? Então levante-se agora e faça a obra de Deus. Levante-se e ganhe almas. Levante-se e saia do pecado. Levante-se e santifique, separe-se para o Senhor. Sabe, você pode ser uma pessoa pura de coração, se você hoje renovar o seu entendimento e perceber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, o chamado é pessoal, mas lembre-se, o chamado é celestial. Quem crê? Hebreus capítulo 3, abra aí. Hebreus capítulo 3 diz assim, versículo 1: sendo assim, santos irmãos, santos quer dizer separados, participantes da convocação celestial, olha só, considerai com toda atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui mais honra do que a própria casa. Porquanto toda casa é construída por alguém, no entanto Deus é o supremo construtor de tudo. Amém? Então, quando aqui na carta aos Hebreus é declarado que o nosso chamado é celestial, nós temos que honrar esse chamado, e para honrarmos o chamado, nós temos que honrar o construtor do chamado. Ele tem construído em você uma nova consciência, um novo ser, uma nova criatura, um prédio novo, uma casa nova, para que você seja um templo novo, um templo e morada do Espírito, da palavra, um templo que vive para glorificar o Pai Celestial. Por isso que o chamado é celestial. Quando eu vivo no chamado celestial, o mundo olha para mim e não me entende. Paulo disse em 1 Coríntios 2 que as coisas espirituais só se discernem de maneira espiritual, e quem não é espiritual não consegue entendê-las. Então, quando você tem um chamado celestial, muita gente que você conhece não vai entender você, só aqueles a quem o Pai revelar. E o Pai vai revelar. Há algumas pessoas a quem você vai pregar, elas vão ouvir e vão seguir o seu chamado também, porque cada um de vocês tem um chamado, e no chamado de vocês existem pessoas que vão se converter. Quem crê assim? Mas só aqueles que o Pai revelar. Você vai pregar para meio mundo de gente, e aí uma parte dessa turma toda vai se converter. Tem gente que fica frustrado e diz: eu já falei com fulano e Beltrano, ninguém quer se converter. Falei com Beltrano e ninguém veio para a igreja, então eu vou parar porque eu já percebi que não é meu chamado. Querido, esse é o seu chamado. Agora, só irão seguir você aqueles a quem o Pai revelar. O que é que você faz? Senhor, quando eu estiver pregando, revela para eles. Amém? Você lembra que foi a primeira coisa que eu fiz depois que eu li o texto áureo da palavra de hoje? Nós impusemos as mãos sobre a Bíblia e dissemos: diga comigo, Pai, esta é a tua palavra. Agora, Senhor, revele pelo teu Espírito. Vocês já notam que eu sempre faço isso? Porque eu sei que só vai se converter aqui hoje, só vai mudar de vida, só vai ser uma nova criatura aquele que for alcançado pela graça. Você é alcançado pela graça e não com a sabedoria do mundo, nem com a sabedoria do homem, mas com a palavra que vem do céu, porque é um chamado celestial. E eu sei que só vai se converter ao ponto de deixar tudo para trás, de deixar o mundo e se tornar um Saulo, pregador do Evangelho. E aí eu vou usar o termo também para as mulheres, para elas não ficarem chateadas comigo. Uma Saula,
Tá bom? As irmãs, tá bom assim? Pregadoras do Evangelho. Se Deus revelar a vocês, então você tem que pedir: Senhor, me revele essa palavra, porque ela vem do céu, é um chamado celestial, e se o Senhor não revelar, eu posso ter toda a inteligência do mundo inteiro, e eu não vou entender o que está sendo dito, e a minha alma não vai ser tocada. Diga comigo, esse é um chamado para fora das trevas. Abra aí na primeira carta de Pedro, capítulo 2, quem achou? Versículo 4, fala de Cristo, e Pedro, falando de Cristo, fala assim, ó: achegando-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio o quê? Santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por quê? Tem igreja fazendo sacrifícios de animais, sacrifícios humanos, sacrifícios litúrgicos. Quando Deus fala através do profeta Miqueias, e também ao profeta Isaías, ele diz: estou cansado de tudo isso, de festa de lua nova, de sacrifício de bodes, de ovelhas, de bois, de pássaros. Deus não está interessado em nada disso. Ele está falando que tem que ser sacrifício aceitável, e o sacrifício aceitável é uma entrega total da nossa vida, o nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito para Ele, ao ponto de nos tornarmos um só com Ele. Como Jesus disse: eu e o Pai somos um. E se você está em Cristo, você tem que dizer: eu e o Pai somos um. E ser um com Deus é ser santo como Ele é santo, é caminhar em perfeição, amém? É seguir o propósito, a palavra, viver pela graça, não viver mais para si mesmo, não mais eu que vivo, é Ele que vive em mim. Você está entendendo? O Espírito Santo está te revelando isso ou não? Se está, você é um bem-aventurado essa noite, você está sendo agraciado por Ele. Abra em segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 3, podemos? Diz assim: rendo graças a Deus, a quem sirvo, com o que, pessoal? Com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia, em minhas fervorosas orações. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que eu possa encher meu coração de alegria novamente. Paulo escreve a Timóteo falando isso. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição de minhas mãos, porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do quê? Do Evangelho, conforme o poder de Deus. Pois Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Você pode grifar isso aí? Pois Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos,
e que nesses dias se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Amém? Então, esse é um chamado que tira você das trevas. Bispo, as trevas quer dizer as obras da carne? Sim. As obras do mundo? Sim. As falsas adorações? Sim. Tira você da mão do diabo, translada você do reino das trevas para o reino da luz, não numa indução religiosa, mas numa total compreensão do evangelho da graça. Se você é chamado, você entende o chamado, e você só entende o chamado porque você é chamado sendo o corpo de Cristo. É um só Espírito com o seu, e o que eu falo aqui, você entende, mas talvez quem está do seu lado, seja seu parente ou não, ainda não esteja percebendo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus não veio trazer paz, mas veio trazer espada. Porque dentro de uma mesma casa, vai ter quem entende e vai ter quem não entende. Vai ter briga entre o marido e a esposa, entre a mulher e a sua sogra, entre o filho e o pai. Mas por que essa contenda? Porque o evangelho, ele tem que ser revelado pelo Espírito da graça. E se você não receber o Espírito da graça, você vai ser apenas um ouvinte, não um praticante. Você vai estar aqui só ouvindo, domingo após domingo, e não vai fazer nada com isso. O evangelho só muda aquele que tem o mesmo Espírito com Deus. Amém? E último ponto, quem é que está chamando você? O mesmo que me chamou, o mesmo que chamou o apóstolo Paulo, o mesmo que chamou Abraão, o mesmo que chamou Enoque, o mesmo que chamou Noé, o mesmo que chamou Eliseu, o mesmo que chamou Elias, o mesmo que chamou Joel, Amós, Obadias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Malaquias, o mesmo. Diga, o Espírito Santo. Quando Elias passou por Eliseu, no chamado de Eliseu, Elias estendeu o seu manto sobre Eliseu, fez assim, ó, com o manto. E Eliseu disse para Elias: Senhor, deixa eu ir até meus pais, me despedir da minha família. E Elias disse: você vai, mas vem logo, porque você sabe o que eu acabei de fazer com você. Olha como Elias sabia que Eliseu sabia. E por que Eliseu sabia? Pelo simples fato de que quem chamou Eliseu foi o mesmo que chamou Elias, o Espírito Santo. Amém? Não adianta você colocar um manto sagrado aqui nessa igreja. Imagina aquele pano vermelho e o povo parece bandeira de estádio, né, de futebol, passa para lá, volta para cá, vai para lá e vai para cá, e o povo esticando aquela bandeira vermelha lá, aquele manto sagrado, e as pessoas entram e saem e não mudam. Não é verdade? Não adianta te dar uma arca da aliança, que lá em Jeremias 3,16 diz que não precisa dela, nem é para lembrar dela. Mas também não adianta fazer um monte de crendices com você, que você só vai se apegar àquilo e não à palavra. Gente, o que vai fazer a mudança é o mesmo Espírito que levantou essa turma toda e me levantou para falar com você. Se o Espírito Santo hoje não falar contigo e te convencer do pecado, do juízo e da justiça, se ele não mostrar para você a graça e o chamado da graça em Cristo, se você não ouvi-lo, não entendê-lo, não adianta esticar manto, não adianta fazer nada disso, sabe, botar aqui água com coloral, mandar você passar pelo mar vermelho, dar a vassoura santa, e um monte de, sabe, parafernália que estão inventando nessas igrejas neopentecostal, não adianta, porque tudo isso é coisa de homens,
não vem do Senhor. O verdadeiro convertido, a verdadeira igreja, ela o adora em espírito e em verdade. Amém? E sabe o que é adorar em espírito e em verdade? É você conhecer a verdade que liberta e ser espiritual, santificando, separando-se do mundo e ser puro perante Deus, fazendo com que as suas obras sejam obras de justiça. Seguindo a palavra da verdade. Por isso, é o Espírito que chama. Lá nas cartas do Apocalipse, as 7 igrejas, todas elas têm essa mesma frase: ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque é Ele que fala com a igreja. Amém? Eu só sou um vaso, eu só sou aquele, sabe, aquele tubo que jorra água, mas a água não vem de mim. Jesus disse: o que eu falo, não falo de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. Então o que eu falo, não falo de mim, falo do Pai que me enviou também. Amém? O chamado vem do Espírito. E esse chamado, gente, é o Deus de toda graça que faz a você essa noite. Eu queria terminar com esse texto. Posso? Abra aí, por favor. Abra em 1 Pedro 5, por favor. Termino com ele. Quero chamar aqui o pastor Paulo Rodrigues e a pastora Iara. Versículo 5 diz: do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça a quem? Aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo como, gente? Firmes na fé. Amém ou não amém? Conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus. Se você foi convocado para o arrebatamento, se você foi convocado para morar eternamente no céu e não no inferno, entenda isso que está sendo lido. Verso 10, eu vou ler de novo. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Amém? A Ele, portanto, seja o pleno domínio para todo sempre. Amém e amém. Pronto. A grande questão é: será que Deus está convocando você para a glória eterna? Se Ele está, para um bom entendedor, só meia palavra já basta. Aos olhos dos homens, porque aos olhos de Deus, é o Espírito que chama, é o Deus de toda graça que te convence. Amém? Nem precisa eu falar muito, nem precisa eu chamar muito. Se você está sendo chamado, agora quando eu for orar, você vai correr aqui para frente e vai dizer: eu quero Jesus Cristo na minha vida. Mas eu não quero como muitos crentes estão querendo, eu não quero como muitos evangélicos estão querendo. Eles querem o Jesus que dá casa, carro, que dá apartamento, que dá navio, que faz viajar para o exterior. Eles querem um Jesus que promove coisas para eles. E esse hedonismo diabólico não vem de Cristo. Porque Jesus disse: tendo o que comer e o que vestir, estejais satisfeitos. Amém? Então não é isso. Esse não é o Jesus que chama.
Isso aí é a falsa doutrina, é um falso evangelho que está falando. Se você tem um chamado de Cristo, você vai receber o Jesus que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia e que virá buscar a sua igreja. Amém? Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Fique de pé. Então, quem hoje quer entregar a sua vida a Cristo? Ah, mas eu sou crente, eu sou evangélico. Olha, eu tenho lutado pela conversão de muitos evangélicos, muitos crentes, que estão afastados da sã doutrina. Então, seja você um crente, ou um evangélico, ou um afastado de Deus, hoje Jesus te chama, e se Ele te chama, você virá. Se você não é chamado, você vai ficar aí no seu lugar, porque só quem for revelado vem aqui para frente hoje, amém? Só quem realmente o Espírito Santo está chamando para o céu. Então vem agora em nome de Jesus.